Seguimos agora em estúdio com a conversa com Marco Capitão Ferreira e André Abrantes Amaral. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Marco, começo por si. Há 70% de hipóteses da Grécia sair da zona euro, como alguns analistas acreditam? Bom, neste momento temos que aceitar essa possibilidade como real, não é? Estamos aqui, é impensável que tenhamos chegado aqui, mas uma vez aqui podemos parar de falar em impensáveis. A Grécia poderá ser empurrada à margem de todas as regras da União Europeia, poderá ser empurrada para fora do euro, sendo que é muito difícil conceber como é que é possível sair do euro e ficar na União Europeia. As regras que são tantas vezes invocadas contra a Grécia deixam de existir quando se trata de pressionar a Grécia. E é isto que a Europa tem mostrado. Um total desrespeito por aquilo que são os tratados, um total desrespeito por aquilo que é o legado da União Europeia e, acima de tudo, parece-me um total desrespeito pelos povos europeus. Nós andamos aqui, todos, porque isto não é um problema grego e mesmo quem achava que podia dizer que isto era um problema grego e que não contaminava mais ninguém, já se calou, porque efetivamente contamina e de que maneira. E, portanto, os povos europeus estão aqui na mão de uma série de experimentalismos e de radicalismos e de demagogia política que podem ter consequências impensáveis, seja do ponto de vista económico ou financeiro, seja mesmo, e convém começarmos a abrir os olhos para isso, do ponto de vista geopolítico. A Grécia não é um Estado qualquer da União Europeia. A Grécia é uma parte muito importante da nossa segurança a sul, no Mediterrâneo, e da nossa segurança a leste, quanto à instabilidade naquela região do globo. E, portanto, achar que a Grécia é um Estado-membro que se pode cortar e manter o projeto europeu como ele estava é um equívoco que pagaremos caro, mas não é a primeira vez que a Europa comete equívocos que se pagam caros. A paz neste continente nunca teve garantida e quem acha que está garantida é melhor começar a pensar outra vez. André, o Grexit está mais perto de vir a acontecer? Está mais perto, mas eu não sei se os líderes europeus não vão fazer pesar aqui bem os prós e os contras, porque se a Grécia ficar no euro, nós temos um risco económico e temos um risco político. Temos um risco económico que é uma desvalorização do euro. Isto eu estou a falar, se a Grécia ficar no euro, conseguindo impor grande parte das suas condições, ou seja, uma redução da austeridade. Isso levará a uma não aplicação das medidas de austeridade na Grécia. Portanto, queremos aqui um regime de exceção para os gregos. Isso levará a uma desvalorização da moeda do euro, porque ela passará a ser utilizada como um instrumento político por parte do governo para seguir políticas despesistas e de apoio público à atividade económica. E isso é aquilo que uma moeda forte como o euro não quer permitir. Depois é também, em certa medida, um ataque à democracia. Isto não é o caso da Grécia especificamente, mas é a utilização de uma moeda para servir políticas públicas acaba por ser um ataque à democracia. Porquê? Porque cada vez que um Estado tem problemas de tesouraria, desvaloriza a moeda e através dessa forma subtil, mas subtil para a maior parte das pessoas, porque acha que continua a ganhar mais, acaba por conseguir continuar a perpetuar-se no poder. Não só aquele partido, mas aquela ideologia política que assume o poder de um Estado. E isto é, nesse aspecto, esse o risco económico. Há um risco político que é a desagregação da Europa. Porque se criar um regime de exceção na Grécia, todos os outros países vão pensar porque é que eu não tenho também o regime de exceção. O caso de Portugal, o caso da Espanha, o caso da Itália, o caso da França e outros países, as zonas do Báltico, porque é que nós fizemos sacrifícios para entrarmos no euro, porque afinal não era preciso, e os países nórdicos, os países com economias mais consolidadas, vão dizer nós não queremos estar nessa moeda, ou seja, nós não queremos que a moeda, que é para nós um instrumento importante de estabilidade, seja utilizado para esse tipo de políticas económicas com as quais nós não concordamos. Isso leva à desagregação. Portanto, a ideia de que se a Grécia sair há riscos e o melhor é evitar que ela saia, não é totalmente verdade, porque também há riscos se ela ficar. Isto são coisas que têm de ser pesadas. Se a Grécia sair do euro, há um risco económico, mas eu penso que poderá ser controlável. O maior risco é um risco geoestratégico, é um risco político. Eu trouxe por acaso aqui, em referência, não sei qual é a câmara, que ela ali, julgo eu, este livro do Edward Lucas, que é um jornalista da Economist, que escreveu este livro da New Cold War. Ele é um especialista na Rússia. E este livro, por sinal, eu comprei na altura, no verão de 2008, ele saiu em setembro, portanto eu soube do livro e comprei logo para o ler na nossa altura. E ele fala aqui da Grécia como um dos pontos em que a Europa está... Isto em 2008, antes da queda do Lehman Brothers, em que a Europa está a ter problemas de integração da Grécia e que a Rússia está de olho, tem a Grécia debaixo de olho. E, portanto,
isto vai ser logo a primeira coisa que vai suceder. É a Rússia, que já tem um pé na Ucrânia, querer, e este então é uma lança em África, como se costuma dizer, querer tirar a Grécia da esfera de influência do Ocidente. Como é que se evita isto? Poderá-se pensar através de ajudas humanitárias, criando-se aqui uma possibilidade da Grécia estar no euro, mas não ter todos os benefícios da moeda do euro, uma situação assim um pouco intermédia, mas não há garantias nenhumas. Como uma colónia na Europa. Não é uma colónia, não é isso. Não é isso que eu estou a dizer, é uma situação em que possam viver dentro do euro, mas eu não sei desenhar isso, portanto, mas isso poderá ser, ou seja, haver a continuação da injeção de dinheiro, a parte através do BCE, mas impondo algumas medidas, mas não esperando que essas medidas sejam muito frutuosas, porque não o serão, e eles poderiam continuar a utilizar o euro. Agora, isso não dá garantia nenhuma também que o governo da Grécia, neste caso o de Tsipras, vá aceitar isto e depois virar-se outra vez também para Vladimir Putin e dizer: senhor, eu estou pronto para negociar consigo, porque, e isto é um ponto muito importante, eu tenho referido aqui, o Syriza é um partido, um movimento político, o que se quiser chamar, que não concorda com este projeto europeu. E, portanto, não se sente condicionado pelas mesmas regras. E, logo, ele não é um parceiro credível ao nível dos outros parceiros europeus. Ou seja, quando se fala com o primeiro-ministro grego, não se está a falar com o primeiro-ministro da Irlanda ou de qualquer um dos países bálticos ou da Itália. Porquê? Porque a sua gênese política não é a europeia. Ele não se revê neste projeto europeu e, portanto, qualquer coisa... Ele sente-se muito mais liberto para o fazer. Tudo bem, vocês aceitaram estas propostas, mas eu sinto-me livre para fazer isto. Ou seja, ele terá sempre que tentar a puxar a corda cada vez mais. E eu então, basicamente o que está a dizer, André, que enquanto tivermos este governo em Atenas, qualquer das soluções todas será as soluções negativa? são muito negativas. Todas as decisões são negativas. Esperar que vai haver uma decisão ótima, não há. Qualquer coisa. O grande problema aqui foi que, fala-se muito no passado, que a Europa antigamente era solidária, principalmente então sob a égide de Jacques Delors. Foi essa Europa solidária, que permitiu a Grécia aderir ao euro. E esse foi o grande erro. O grande erro foi a adesão da Grécia ao euro. Agora o que se está a tentar é colmatar o máximo possível esse erro. Vão-se cometer erros, mas nunca serão tão graves como o erro maior, que foi permitir que a Grécia, no estado em que tinha as contas públicas, no estado em que estava, tivesse aderido ao euro naquela altura. Marco, este não dos gregos fortaleceu o governo da Grécia ou colocou aqui mais uma pedra neste impasse grego que, pelo menos até dia 20 de julho, há muitos que acreditam que se vai manter? Colocou no problema de que a Europa neste momento não consegue lidar com os resultados do exercício democrático na Grécia. Isso é uma perda civilizacional para a Europa. Eu não consigo ouvir com calma defender que a Grécia deve ser uma espécie de pequeno pária na Europa, mantida à custa de ajudas humanitárias e com um estatuto menor, com menos direitos do que os outros Estados. A Europa nasceu para que não houvesse um Estado pária na Europa, que era a Alemanha. A Europa nasce para garantir que a Alemanha não fique... André, mas eu não disse isso. Eu estive calado pacificamente a ouvir. A Europa nasce exatamente para que não haja, na altura, a Alemanha, um Estado que estava politicamente desgraçado no mundo depois do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, estava economicamente destruído, e a Europa nasce para que não haja nenhum Estado pária na Europa. E para que haja respeito por todos os povos, independentemente dos seus governos. E tudo isto se está a perder alegremente em nome de uma coisa muito simples, que é a Alemanha quer impor um determinado conjunto de regras que, por acaso, beneficiam a Alemanha. E é por isto que a chanceler alemã é imbatível do ponto de vista da política interna alemã. Porque, para os alemães, a crise do euro tem sido tudo menos uma crise. A Alemanha tem beneficiado economicamente desta crise, enquanto o euro abanar, mas não cair, a Alemanha vai beneficiando. Vai beneficiando de várias maneiras. Basta ver que esta semana os juros de toda a gente na periferia subiram e o que é que aconteceu aos juros alemães? Desceram outra vez. E, portanto, só em poupança de juros, os alemães já vão numas dezenas de milhares de milhões de euros de juros que não pagaram porque se tornaram um refúgio e, portanto, esta situação de crise beneficia internamente a Alemanha. A Europa não pode existir com Estados maiores e menores. Não há
era só o que faltava, como português falo, um estatuto de minoridade do Sul em relação ao Norte. Nós não nos inscrevemos na União Europeia para sermos protetorados de rigorosamente ninguém. Que a direita portuguesa esqueça a herança nacionalista da direita e ache que protetorados é uma coisa boa, é para mim sempre surpreendente. A Grécia tem que ser tratada com respeito. As pessoas são mais importantes do que o dinheiro. O que a Europa está a fazer, e esteve a fazer a semana passada, à Grécia não se faz. Cortar a liquidez para pôr um povo a fazer fila e na dúvida se amanhã vai ter dinheiro e se vai ter o que comer ou se não vai ter o que comer, é um ato inqualificável e, acima de tudo, completamente incompatível com os valores que fundaram a União Europeia. Mas que deve manter-se. Vamos ver uma coisa. Claro que se vai manter porque os gregos ousaram decidir pela cabeça deles, em vez de se conformarem rapidamente aos dictados de quem lhes queria impor uma determinada votação. E agora, como votaram mal, votaram contra a vontade de quem acha que manda... Eu acho que isso é uma interpretação perfeitamente... André, é a minha e, claro. Portanto, vamos ver uma coisa. A decisão do Banco Central Europeu, para quem leu ontem o comunicado do Banco Central Europeu, em que o Banco Central Europeu diz que não vai libertar mais liquidez para a Grécia, porque a Grécia não chegou a acordo com os credores e, portanto, ele desconfia da solvência dos bancos gregos porque o Estado grego não chegou a acordo com os credores, é uma decisão política. Porque a assistência de emergência, do ponto de vista da liquidez da banca, não tem como requisito que o Estado grego chegue a acordo. Isso não está escrito. As guidelines para a prestação de assistência de liquidez por parte do Banco Central Europeu aos bancos centrais nacionais não tem lá nenhuma linha sobre considerações políticas. Se o sim tivesse ganho na Grécia, o BCE tinha, muito provavelmente, levantado imediatamente o patamar da liquidez e, portanto, o ministro missionário das Finanças grego falava aqui num waterboarding fiscal. É exatamente isso. Os gregos só lhes será permitido viver, só lhes será permitido respirar, só lhes será permitido ter uma vida sem angústias quando cederem, quando se sujeitarem aos ditames. Isto não pode acontecer na Europa, isto não é aceitável na Europa, está na altura de começarmos a dizer isto com toda a clareza. Se é isto a Europa, se a nova Europa da senhora Merkel e do senhor Hollande é isto, então os gregos muito provavelmente vão sair e nós em Portugal devíamos começar a pensar seriamente, porque nós estamos na linha da frente. Se os gregos saírem, há margem de especulação para começar a apostar numa saída de Portugal. Porque nós somos o óbvio a seguir. A única coisa que nos poderá eventualmente salvar é que somos relativamente pequenos e, portanto, apostar sobre uma coisa pequena para os especuladores dá pouco lucro. Que éramos todos iguais. Nós estamos mais fragilizados. Claro. Sabes porquê? Não, nomeadamente porque o nosso governo empobreceu o país. Não, mas e, portanto, a dizer que nós temos uma economia mais frágil do que a que tínhamos em 2008. Achar que o contágio que aconteceu em 2008 não acontece agora com uma economia ainda mais frágil é ignorar a história, que é uma coisa que estamos a fazer recorrentemente todos os dias. Portugal tem que pensar assim, se a Grécia for empurrada para fora do euro, isso prova aos mercados que é possível empurrar um Estado-membro para fora da zona euro. E, portanto, a partir daí, o número de investidores ou especuladores, como lhe quiserem chamar, para mim é igual, que vai querer apostar que há mais Estados em condições de serem expulsos, vai-se virar para Portugal, vai-se virar para a Espanha e vai-se virar para a Itália. Eu, se fosse eles, testava a estratégia com Portugal, porque é uma aposta mais pequena, custa menos dinheiro, vê se resulta. O que quer dizer que os nossos juros podem começar a subir. Ora, a última coisa que eu, nas costas dos outros, devemos ver as nossas, diz o povo, e com toda a razão. Aquilo que está a ser feito à Grécia hoje será feito amanhã a qualquer outro Estado-membro que ouse exercer a democracia. Eu não quero viver numa União Europeia onde os portugueses não podem exercer o seu direito de voto de forma livre. Mas e a coação... Quem é que disse que os gregos não podem exercer o direito de voto livre? Eles exerceram, votaram não, eles foram livres para o fazer. Não quer dizer que as pessoas André, sejam obrigadas a aceitar. Somos os dois juristas de formação e tu sabes muitíssimo bem que se uma pessoa está com fome não está a tomar decisões livres. Se eu digo a alguém, ou fazes o que eu quero, ou fazes... Não acho nada disso. Sou jurista e não concordo com essa afirmação. Não concordo nada com essa afirmação. Não concordo com a afirmação de que uma pessoa que não tem dinheiro não é livre. Não concordo com isso. Não é questão de não ser livre. É que há aqui uma série de coisas que estão a ser ditas. Eu não disse isso. Ninguém impôs nada aos gregos. Os gregos decidiram... A situação grega, que é difícil, foi criada pelos próprios gregos. Mas a manutenção destas medidas por parte do Banco Central Europeu não pode ser encarada como uma forma de pressão?
Mas qual pressão? Mas também, para isso também a política grega tem sido encarada como forma de pressão. Nós não podemos dizer... E naturalmente que há pressão, claro que há. Isso não há qual é o problema chegamos ao ponto em que a Grécia tem de pedir 7 mil milhões de urgência para as próximas 48 horas... Não é isso que está em causa. O que acontece é que as coisas como o Marcas coloca é... A União Europeia está a ditar termos e condições de uma forma arbitrária. Mas acontece que isso é a Europa. A Europa sempre foi assim. A Europa, o espaço europeu, tem regras. E quando nós temos a ver um país, como a Grécia, que não cumpre essas regras do ponto de vista económico. Então cumpram também e não podemos, para a emergência de liquidez. Não se pode estar a dizer também tem que regras. Nós não cumprimos as regras que são inerentes à existência desta moeda e depois, ao mesmo tempo, queremos o dinheiro como se nada existisse. Quer dizer, isto também não as é... As regras não dizem que tens que aplicar austeridade. Não, as regras dizem que tens que ter contas públicas equilibradas. E o que acontece é que a Grécia começou a ter em janeiro deste ano, mas não as tinha e não as tem. Não é um mito, são os gráficos, é a estatística que o diz. Eles tinham as contas, as contas equilibradas. E como estavam a ter um crescimento económico. E, portanto, isto tudo é preciso ter em consciência. Crescimento económico... Em janeiro estavam a ter. Sim, de 0, qualquer coisa. Depois de terem perdido 25% do PIB. Posso, também. Claro. É que se pode incendiar tudo de qualquer maneira. A verdade é que se dizia, vão ter uma espiral recessiva. A espiral recessiva é estar a descer 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Não foi isso que aconteceu. Tiveram 5 anos a descer. Sim, é verdade. Porquê? Porque eles tinham uma economia que os crescimentos económicos da Grécia dos últimos anos, à ordem quase de 30% em décadas, foram à base de criação de dívida, ou seja, não era real, essa é que é a questão, e houve uma altura em que aquilo rebentou, não foi porque ninguém tenha dito que tenha rebentado, ou seja, não são os mercados que olham assim, vamos agora, peço desculpa, a expressão tramar os gregos, porque queremos, não é isto, olha-se para a folha de pagamentos da Grécia e dizemos assim, eles precisam do nosso dinheiro, o risco de reembolso é elevadíssimo, logo eu vou emprestar com uma taxa de juros superior, porque o risco é muito mais elevado. E esta é a situação. E comparar Portugal e a Grécia, nós podemos estar na linha da frente, sem dúvida nenhuma, mas são situações completamente diferentes. Então, não só Portugal não estava na situação da Grécia no início da crise, como hoje está numa situação muito melhor do que aquela em que a Grécia se encontra hoje. Coloco-lhe esta questão. Há regras para cumprir na Europa, todos sabemos, mas essas regras implicam que se tenha de seguir uma determinada política quando imposta tem uma moeda única como esta, como o euro, sim. Não há alternativas na Europa, tem que ser com uma moeda forte, tem que ser contas em dia. As contas orçamentais, os orçamentos têm que estar equilibrados. Isso foi o que sempre se disse. Não podia haver um déficit superior a 3% e a tendência seria reduzir esses déficits. Foi tudo aceito por todos. Aliás, é seguido. O presidente do Eurogrupo é do Partido Socialista Holandês. Quer dizer, essa ideia de que o Marco está a dizer, a direita quer impor isto. Líderes europeus, muitos deles, e o primeiro-ministro, o ministro das Finanças holandês, foi que esteve na linha da frente a dialogar com o Varoufakis. É do Partido Socialista, da família socialista, do nosso Partido Socialista cá em Portugal. E, portanto, confundir as coisas de que isto é a direita, não, isto são partidos, e o euro foi criado, foi introduzido cá em Portugal pelo Partido Socialista, por António Guterres, as regras eram essas. Não pode haver déficits muito elevados e, de preferência, tem que haver excedentes orçamentais. E tem que se procurar não acumular dívida. Ou seja, durante 15 anos, os países do Sul, o que fizeram foi beneficiaram de taxas de juros muito inferiores e, portanto, beneficiaram de um enorme fluxo de dinheiro. E, durante esse momento, o euro servia para tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque permitiu a uma mentalidade, a uma forma de governar os Estados socialista de gastar. E quando bateram na parede, que é quando veio a conta... Mas quem estava na Grécia anteriormente não eram... Também, mas eu não estou a falar do Partido Socialista, atenção, eu não estou a falar do Partido Socialista, o PSD também fez isso aqui. Eu estou a falar de uma forma de governar socialista, que é de incrementar a economia à busca... Mas chegados a 2015 temos um Estado grego com estas dificuldades esqueça estes últimos 5 meses. Esquecemos estes últimos 5 meses. O Estado grego, em janeiro, estava melhor do que estava antes, porque tinha menos... estava com a dívida que se fala... comparativamente ao PIB, mas se o PIB crescer, a percentagem vai reduzir-se. Mas quando temos 180% de dívida, torna-se difícil? Torna-se difícil, mas estava a acontecer, o PIB estava a subir. E o PIB estava a subir, e se o PIB subisse, a dívida também, essa dívida percentual que é que tanto fala, descia. Isso é preciso ver, não se veja o que está a acontecer agora, porque estes 5 meses, nesse aspecto, destruiu-se tudo e mais alguma coisa. Agora, estas medidas, dizer que isto é a direita que está a impor estas regras, não, estas regras são indispensáveis à existência de uma moeda forte. Caso contrário, não há moeda forte. E digo-lhe uma coisa, o Marco está a dizer para pensar Portugal sair.
Portugal pode pensar sair, quer dizer, outros países podem sair à vontade por exemplo, se os países nórdicos e a Alemanha quiserem sair, o euro deixa de fazer sentido. E já agora mais outra coisa, se Portugal, há muitas pessoas, eu na altura da introdução do euro nem fui favorável à introdução do euro. Porquê? Porque Portugal não estava, não há semelhança da Grécia, porque a Grécia estava numa situação muito pior, mas Portugal não estava preparado para isso. Mas a existência do escudo é uma excelente maneira da nossa classe política governar sem fiscalização. Porque todas as medidas de austeridade, como a que ocorreram no FMI sob o égide de Mário Soares, são escondidas no truque da desvalorização da moeda. Porque esta austeridade, que é igual à austeridade de há 30 anos, só tem uma coisa, é que como não tem a escapatória da moeda para a classe política, ela tem de dar o corpo ao manifesto. Porquê? Porque ela assume todas as consequências, porque todas as consequências são vistas pelo povo, são sentidas pelo povo. São muito mais duras, porque não existe o truque da desvalorização da moeda. Na desvalorização da moeda, você tira o dinheiro às pessoas sem elas o sentir. Porquê? Porque o dinheiro vale muito menos. E isto é aquilo que a classe política, e com certeza que o Marco deve gostar, que é a desvalorização do dinheiro. Só para terminar, estamos mesmo nos nossos minutos. Com ordenamento de reformas. Vou só responder ao que é importante e não é esta última coisa, que é 3 notas. É mais difícil. Primeiro, o euro obriga a equilíbrio das contas públicas. Equilíbrio das contas públicas não é igual à austeridade. Primeira falácia. Segunda falácia. As regras são iguais para todos. Não são. Em 2005, quando França e Alemanha incumpriram o Pacto de Estabilidade e Crescimento, mudaram-se as regras para não ter que sancionar a Alemanha e a França. Terceiro, se alguém alguma vez foi um risco para toda a Europa, foi quando nós tivemos que investir na reconstrução alemã, na década de 50, e depois a Europa teve um ato de generosidade quando foi a reunificação alemã, de aceitar a entrada imediata, sem condições absolutamente nenhumas, de toda a Europa de leste no espaço europeu. Contra a vontade de Margaret Thatcher. Isso é importante saber, salientar isso. André. Sim, mas isso... E, portanto, o ordoliberalismo alemão, que é o que está por trás da noção da austeridade, não é a única solução para o equilíbrio de contas públicas. Isso é um mito, é uma falácia que convém, porque podemos disfarçar isto como quisermos. No fim das contas, a austeridade tem um efeito económico, basta olhar para Portugal. Significa uma transferência de riqueza de quem trabalha para os rendimentos de capital. Basta ver que a percentagem do produto interno bruto em Portugal destinada ao pagamento de salários nunca foi tão baixa desde 1965, com exceção de 88. Portanto, é o segundo ano, desde 1965, em que menos parte da riqueza nacional, e, portanto, isto desconta o efeito da economia estar a encolher, vai para o pagamento de salários. E, portanto, por detrás e por baixo da questão da austeridade e do ordoliberalismo alemão está também uma questão de reafetação de rendimentos entre o trabalho e o capital. E se isto não é direita e esquerda, expliquem-me o que seja. Marco, André, muito obrigada pelo vosso comentário aqui na edição das 12. Conto convosco na próxima semana.